O homem que ajudou Hitler a criar os primeiros mísseis balísticos foi depois chamado pelos americanos de pai da viagem espacial. Ele projetou foguetes para a Alemanha nazista e, após a Operação Paperclip, liderou a equipe que levou o primeiro homem à Lua. Ele não era apenas um cientista, ele era um fabricante de armas para o Terceiro Reich e um herói da era espacial americana. 2 legados. Um homem, Wernher von Braun. Esta é a história de como a NASA recrutou um cientista nazista para derrotar os russos e levar a América para a era espacial. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da história. E aí, pessoal? E bem-vindos de volta ao acampamento da história. Muito obrigado por se juntarem a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história, de todos os tempos. Para sempre. Sim, é isso mesmo. É isso que fazemos aqui. Falamos sobre o passado toda semana. Isso só foi possível graças a vocês e ao meu amigo Cristos Pacadapadotos. Como você está, meu amigo? E aí, pessoal? O quê? Espera, você está se filmando. Existe um acampamento do Cristos? Você está? Existe um acampamento do Cristos. Na verdade, tá muito escuro. Nós não vamos usar isso. Graças a Deus. Isso é absurdo, você acha que as pessoas são Cristos. Estou sentindo uma rebelião acontecendo neste estúdio. Há alguns comentários pedindo por isso. O povo está morrendo. Da minha mãe? Vamos lá, mamãe papadaputos. Adoro esse respeito. Obrigado, Cristos, por estar aqui. Mas infelizmente não podemos te dar muito tempo para desvios porque temos assuntos mais importantes para tratar. Certo, e esse homem se chama Wernher von Braun. Agora muitas pessoas pronunciam como Wernher von Braun. Provavelmente vou dizer Wernher von Braun, porque sou americano e represento este país, mesmo que nossa bandeira seja preta, o que parece ser controverso. Eu não sabia disso. Era só uma bandeira legal que vi na Amazon. Eu pensei, quero colocar uma bandeira americana no estúdio. Deixar as pessoas saberem de que lado eu estou. E aí eu fiquei tipo, pera, isso é ruim. As pessoas não estão felizes. Eu não sei os detalhes. Provavelmente vamos mudar um pouco o cenário no ano novo. Desculpe, mas de qualquer forma, este é um episódio interessante, tudo bem? Essa foi uma das primeiras teorias da conspiração discretas que vivi na infância, a Operação Paperclip. Nós demos algum tipo de imunidade para muitos dos cientistas nazistas, trouxemos eles para cá e dissemos, ei, construam coisas pra gente. A história é fascinante e Wernher von Braun, interessante. Como que uma pessoa pode fazer uma coisa muito ruim, mas também uma coisa boa, e a gente não sabe o que fazer com isso? Como podemos aceitar a dualidade da humanidade? Como podemos aceitar que uma pessoa pode fazer coisas diferentes por motivos diferentes? E onde isso nos deixa moralmente e emocionalmente? Bem, tudo isso e mais vai ser resolvido hoje. Então, só para começar, também deixa eu dizer, eu não falo alemão, eu sei Dankeschön e só isso mesmo. Então, se eu errar alguma coisa e pronunciar isso errado, só tenham um pouco de paciência comigo, eu estou fazendo o meu melhor, beleza? Vamos lá, certo? Antes de Wernher von Braun criar o foguete Saturno V de verdade, ele era só um garoto no antigo Império Alemão que era obcecado pelo espaço. Sim, von Braun nasceu em 1912 em uma pequena cidade na Alemanha chamada Wierzitz, que hoje tecnicamente fica na Polônia, agora é Wierzich, na Polônia. Mas de qualquer forma, ele nasceu lá e desde criança era muito inteligente e muito empolgado com a ideia de ir para o espaço sideral. Na adolescência, ele encontra um livro chamado O Foguete no Espaço Interplanetário, que o direciona para a engenharia de foguetes, de um homem chamado Hermann Oberth. Agora, de acordo com a NASA, esse livro realmente mexeu com ele e ele pensou, sabe de uma coisa? Vou aprender matemática sozinho só para entender o livro, de tão dedicado que ele era, literalmente cálculo, trigonometria, tudo isso. Ele leu o livro e pensou, não entendi, mas vou descobrir. Desde então, ele se concentrou totalmente. De verdade. Ativou o Sigma Grindset para entender foguetes e pensou, como saímos desse planeta maluco? Então, no final da década de 1920 e início da década de 1930, ele entrou para um clube de foguetes perto de Berlim. Isso é real. Ainda é possível encontrar esses clubes atualmente. Mas esses são apenas clubes de pessoas que são obcecadas por, você sabe, aeroespacial, foguetes e tentando descobrir como sair deste planeta. Então esse clube fazia todo tipo de coisa, certo? Eles explodiam coisas e faziam testes com veículos, e você sabe, outras pessoas também estavam interessadas no espaço. E havia vários grupos, era basicamente um grande grupo de, nerds de explosão que estavam tentando entender tudo isso. Se você conhece a história europeia, sabe que os anos 1920 e 1930 foram um período interessante para os alemães. Beleza, então a situação política na Alemanha tá ficando meio maluca, né? Há colapso econômico, extremismo crescente e um pequeno partido chamado Nacional-Socialistas assume o controle.
Alguns os chamam de nazistas, talvez você já tenha ouvido. É nesse ambiente que ele cresce. Ele é um cara brilhante que é fascinado pelo espaço, vivendo em um país que basicamente está desmoronando, em um governo que de repente começa a ver foguetes. Não como um projetinho científico divertido para, você sabe, avançar a humanidade, mas apenas como armamento. E é aí que o sonho dele com o espaço se conecta ao pior chefe imaginável, e esse é um homem conhecido como Adolf Hitler. Agora isso nos leva a um lugar na Alemanha conhecido como Peenemünde, agora. Em 1932, o exército alemão passou a financiar secretamente pesquisas com foguetes para desenvolver armas de longo alcance. Isso não infringiria os antigos tratados da Primeira Guerra Mundial. Von Braun, com pouco mais de 20 anos, torna-se engenheiro civil sob supervisão do exército. Em 1936, o exército construiu uma base de pesquisa e testes em Peenemünde, com Wernher von Braun como diretor técnico da equipe de desenvolvimento. O desenvolvimento de foguetes é muito caro, então para seguir nesse sistema é preciso manter seus projetos financiados. Ele se junta ao Partido Nazista em 1937 e depois entra para a SS em 1940, chegando a alcançar o posto de SS Sturmbannführer, o que seria equivalente a ser um major, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, de certa forma. Agora, eu sei que isso parece conveniente, ok? E eu concordo com você. Eu não sei todos os detalhes de, tudo que Wernher von Braun acreditava, mas ele disse depois que isso era só burocracia e puramente para avanço de carreira. Mas no fim das contas, ele escolheu trabalhar com o regime, não fora dele. E é isso que acaba causando uma enorme controvérsia, certo? Você tem esse cara que é um brilhante cientista de foguetes, e ele meio que escolhe se juntar aos caras maus. Ele pensa, quero meus projetos financiados. Isso está certo ou errado? Isso é pra você decidir. É meio que, você pode imaginar alguém se aproximando de um político que na verdade não gosta ideologicamente, mas vai financiar o projeto deles e pensar, vamos ficar próximos desse cara. Assim a gente consegue resolver nossas coisas. Porque é só um meio para um fim. Em Peenemünde, seu principal projeto é o foguete A4, depois chamado V2. E a ideia é bem simples. O foguete é lançado quase na vertical, faz uma curva na borda do espaço e depois desce em velocidade supersônica com uma ogiva de 1 tonelada acoplada a ele. Lembre-se, o objetivo inicial não era viagem espacial, mas sim armamento, explodir pessoas. O que tornava o V2 tão impressionante não era só o tamanho da explosão, era o fato de que aquilo era o primeiro míssil balístico do mundo. É realmente notável ter inventado isso até hoje. Ele seguia usando um giroscópio, usa turbobombas para alimentar o motor e, na verdade, se mantém estável no voo com essas aletas enormes. Para algo dos anos 1940, sua orientação era tão avançada que superava a de mísseis do início da Guerra Fria, que surgiriam décadas depois. No início dos anos 1940, os voos de teste destruíram muitos equipamentos, mas em 1942 já alcançavam voos completos. Em 20 de junho de 1944, um teste do V2 ultrapassou a linha de Kármán. Isso é mais ou menos, você sabe, algo em torno de 70 milhas de altitude, cerca de 100 km de altura, e tornando-se o primeiro projeto feito pelo homem a alcançar o que agora chamamos de espaço. No papel, esse é um marco enorme para a exploração espacial, mas na realidade esses foguetes não vão ser usados para o espaço. Será algo diferente. Os nazistas tentaram produzi-lo em massa, mas em agosto de 1943 os britânicos bombardearam a área. Peenemünde, numa tentativa de encerrar o programa antes que ele se expandisse. Os nazistas então transferem toda a produção para túneis subterrâneos perto de Nordhausen, no centro da Alemanha. A instalação, conhecida como Mittelwerk, tornou-se mais do que um simples programa de foguetes. Para fornecer trabalhadores para esse programa subterrâneo, a SS cria o campo de concentração Mittelbau-Dora. Você conhece os registros do campo, e por historiadores modernos, sabemos que cerca de 60 mil prisioneiros foram enviados para cá entre 1943 e 1945, e entre 16 a 20 mil deles morreram de fome ou doença, ou pelas brutais condições de trabalho, espancamentos e enforcamentos. É terrível, basicamente uma força de trabalho forçada. Mas aqui está a estranha ironia. Depois da guerra, esses mesmos túneis subterrâneos onde prisioneiros morreram. Os Estados Unidos assumiram a construção dos V2 na Guerra Fria, usando-os como depósito de mísseis e armas. Quando dizem que mais pessoas morreram construindo o V2 do que por ele, não é exagero. Historiadores calculam que cerca de 3 mil V2 foram lançados.
Apenas cerca de 8 a 9 mil pessoas morreram nesses ataques, enquanto mais de 16 a 20 mil prisioneiros morreram. Só de construir o foguete, olha que loucura, realmente construir o foguete matou mais gente do que o próprio foguete matou. Então Wernher von Braun também não era um cara que, nunca mais viu isso quando analisamos a agenda pessoal de Wernher von Braun e ele como ideologia. Parece que nesse ponto ele está totalmente comprometido em construir foguetes, essa é a dele, e ele não se importa de onde vem o dinheiro. Isso é bom? Isso é ruim de novo? Então esse é um dilema moral. Mas ele entende que esses foguetes estão sendo construídos por trabalho forçado. Os registros indicam que ele visitou Mittelwerk várias vezes e sabia que os foguetes eram feitos por prisioneiros de campos de concentração. Após a guerra, ele admitiu que as condições eram entre aspas repulsivas, mas enquanto isso acontecia, ele continuou trabalhando e continuou aceitando promoções e prêmios do governo nazista. De novo, você poderia dizer, não cara, não apoie os nazistas. Por outro lado, se você precisa construir foguetes e de financiamento, não recusa prêmios. De novo, isso é uma questão moral. Eu não sei o que eu faria e isso é difícil, né? Então, de qualquer forma, quero dizer, provavelmente há pessoas no exército dos Estados Unidos da América, no governo dos Estados Unidos da América, que estão construindo foguetes agora e que pensam, olha cara, eu sou dedicado a essa coisa específica, e às vezes minhas ideias são usadas de maneiras que eu não gosto, né? Então, em setembro de 1944, o V2 estava oficialmente operacional, e Londres, Antuérpia e outros alvos aliados foram atingidos sem qualquer aviso. O V2 era tão veloz que chegava a Londres em menos de 5 minutos após ser lançado. Pense, em 5 minutos o V2 é lançado e atinge Londres. Militarmente isso não vence a guerra, mas prova algo importante. Isso prova que mísseis balísticos de longo alcance são reais e de certa forma muda a guerra para sempre. No meio disso, Wernher von Braun leva um grande susto. Então, em março de 1944, ele é preso pela Gestapo e acusado de discurso derrotista. E por ser aberto demais sobre querer usar foguetes para viagens espaciais, não para a guerra. No entanto, ele não fica sob custódia por muito tempo. Após 2 semanas, líderes militares intervêm e defendem que von Braun é valioso demais para ser perdido. O próprio Hitler autoriza sua libertação, enviando-o de volta para construir foguetes. Veja o dilema dele. Ele pensa, quero ir para o espaço. Se não fizer isso, vão me descartar. Se cooperar, terei um pouco de liberdade. No início de 1945, ele já era envolvido, membro do Partido Nazista, oficial da SS e chefe técnico do V2. Sei que esses foguetes são feitos por prisioneiros famintos em campos de concentração subterrâneos para matar pessoas em Londres. Mas agora o Reich está desmoronando. Na primavera de 1945, o Exército Vermelho vinha do leste. E os americanos, os britânicos e, você sabe, todas as outras potências aliadas estão se aproximando pelo oeste. Todos já sabem que a Alemanha está derrotada, especialmente Wernher von Braun e sua equipe, cujo discurso indica que ele já percebia o fim muito antes. Então, agora entra a teoria dos jogos na Realpolitik de como esse tipo de situação termina. Se os soviéticos capturarem von Braun e equipe, todos provavelmente trabalharão para Moscou. Se os nazistas entrarem em pânico, podem executá-los para evitar a captura. A aposta mais segura para os americanos é chegar até ele primeiro, mas veja como a rendição dele foi calculada. Wernher von Braun não apenas fugiu, sua equipe destruiu documentos técnicos para controlar as informações repassadas aos aliados. Eles enterraram artigos de pesquisa e plantas em minas e cavernas. Eles criaram sua própria documentação higienizada para entregar. Eles escolheram o que os americanos aprenderiam sobre seu trabalho. Enquanto o Reich desmorona, Wernher von Braun e sua equipe vão intencionalmente para a Baviera, no sul da Alemanha. Eles estão confiantes porque acham que o exército dos Estados Unidos da América chegará antes dos soviéticos. Neste ponto, se render aos americanos não é risco, mas sobrevivência, a única opção deles. Em 2 de maio de 1945, perto de Reuter, Áustria, Wernher von Braun e sua equipe se renderam aos Estados Unidos da América. A rendição se inicia quando Magnus, irmão de Wernher von Braun, vai de bicicleta chamar a atenção das tropas americanas. Quando os dois grupos se encontram, os alemães trazem seu intérprete, mapas e revelam todos os locais de pesquisa e um resumo detalhado do trabalho deles. Mesmo assim, os americanos já têm um plano, e isso é algo conhecido como Operação Paperclip. Mas antes disso, houve outra operação, a Operação Backfire. A maioria já conhece a Operação Paperclip, mas poucos falam da Operação Backfire. É fundamental para compreender a mente de Wernher von Braun. Em outubro de 1945, os britânicos reuniram Wernher von Braun e sua equipe de engenheiros em Cuxhaven, na Alemanha.
com o objetivo de fazê-los demonstrar os foguetes V2 para a inteligência aliada. E pensem como isso é insano, certo? Os mesmos foguetes que tinham caído em Londres e matado milhares de pessoas apenas alguns meses antes agora estavam sendo lançados do solo alemão. Com autorização britânica para estudos, lançaram 3 foguetes V2 no Mar do Norte. Enquanto Wernher von Braun explicava tudo, alguns oficiais britânicos presentes haviam sobrevivido a ataques de V2 em Londres. Imagina, eles assistem a arma que destruiu sua cidade. O responsável por construir e gerenciar tudo aquilo anda ao seu redor, mostrando os controles e explicando: esse botão faz isso, aquele faz aquilo, como se fosse algo normal. É surreal. Então, podemos ver aqui que Von Braun já está mudando de lado e meio que se aproximando dos aliados antes mesmo de pisar nos Estados Unidos. Esse momento no fim nos leva à Operação Paperclip, quando a guerra na Europa já estava quase no fim. Os Estados Unidos iniciam a Operação Overcast, mais tarde conhecida como Operação Paperclip. Esse é basicamente um programa secreto para levar cientistas, engenheiros e técnicos alemães aos Estados Unidos da América para atividades militares e tecnológicas. Entre 1945 até o final dos anos 1950, a Operação Paperclip realocou cerca de 1.600 especialistas alemães para os Estados Unidos, incluindo Von Braun e mais de 100 homens de sua equipe pessoal de foguetes. Mas aqui está a parte desconfortável. Muitas dessas pessoas, como Von Braun, eram membros do Partido Nazista ou da SS. Isso gera um grande problema para a imigração dos Estados Unidos da América. O que vão dizer? Quem é essa pessoa? Quais são seus documentos? Origem e profissão? Então, os registros deles foram ajustados por falta de uma palavra melhor. Daqui vem o nome Operação Paperclip. Os agentes de imigração literalmente prendiam clipes de papel nos arquivos que tinham sido limpos para remover ou minimizar suas afiliações nazistas. Para que Von Braun fosse aceito para trabalhar nos Estados Unidos, ele precisou passar por um processo formal de desnazificação. Esse processo envolvia um formulário de 131 perguntas chamado Fragebogen, que basicamente perguntava sobre todos os aspectos do envolvimento deles com o nazismo. Queremos saber sobre filiação ao partido, contribuições financeiras, relações com autoridades e até mesmo sua participação em crimes de guerra. Agora, as respostas de Von Braun são o que as autoridades chamaram de apropriadas. Ele afirmou que ingressar no partido nazista e na SS foi uma exigência burocrática para manter seu trabalho com foguetes. Ele está focado em ir para a Lua ou para o espaço, e para conseguir isso, vai ter que cooperar com quem estiver no comando. Essa é mais ou menos a explicação dele. E mesmo que os registros mostrem que ele visitou Mittelwerk, e você sabe, supostamente viu o que estava acontecendo, ele alegou que não fazia ideia do que acontecia com os prisioneiros lá embaixo. Em 1947, ele foi considerado seguidor, não infrator, pelo sistema de desnazificação, sendo liberado para atuar em projetos americanos. Enquanto Von Braun é liberado para trabalhar nos Estados Unidos da América, alguns de seus ex-chefes e colegas estão sendo julgados em Nuremberg. Então, enquanto um sistema está tentando punir o passado, e basicamente você sabe, trazer justiça por esses crimes de guerra atrozes e pela destruição da Europa, o outro está meio que recrutando essas pessoas e desnazificando-as novamente. Isso é bom? É ruim? É apenas política. Em setembro de 1945, Von Braun chegou aos Estados Unidos da América contratado pelo exército. E ele e sua equipe foram levados primeiro para Fort Strong, perto de Boston. Depois foram para Fort Bliss, Texas, trabalhar para o Corpo de Artilharia do Exército dos Estados Unidos da América. De lá, eles são levados até White Sands, campo de teste do Novo México, para começar a lançar V2S capturados para pesquisas americanas. Mesmos foguetes, mas uma bandeira nova. É isso, não é? Em White Sands, a missão é simples, estudar o equipamento V2 capturado e aprender ao máximo. Entre 1946 e 1952, os Estados Unidos da América lançaram dezenas de foguetes V2 como sondas suborbitais não tripuladas. Esses testes basicamente levavam instrumentos para a alta atmosfera para coletar dados, e depois retornavam com todas essas informações. Eles tinham câmeras que tiraram a primeira foto da Terra do espaço, mostrando sua curvatura a mais de 160 km de altitude. Veja a foto aqui. Eles levam instrumentos para medir raios cósmicos e a atmosfera alta. Também enviaram experimentos biológicos, como moscas das frutas, sementes e macacos, para estudar como seres vivos lidavam com alta aceleração em condições espaciais. Agora aqui vai uma curiosidade, ou talvez não seja divertida, mas é um fato. O primeiro macaco lançado ao espaço não voltou vivo. Esse é o verdadeiro Harambe. Albert o sufocou durante a decolagem.
Albert 2. Esse macaco chegou ao espaço, mas morreu quando o paraquedas falhou na reentrada. Descanse em paz, homenagem ao camarada. Albert 3 morreu quando seu foguete explodiu no voo, seguido por Albert 4. Sobreviveu ao voo. Vamos lá, garoto. Mas depois ele morreu na aterrissagem. Não precisamos falar sobre tudo que é triste, tá bom? Mas só em 1959 é que tivemos o Alberto 6. Este é um macaco esquilo chamado Yorick, que finalmente sobreviveu tanto ao voo espacial quanto à reentrada. Alguns V2 de White Sands já atingiram mais de 160 km de altitude, superando o espaço moderno. Voos turísticos, como você já viu, como é? Voos turísticos como os da SpaceX sobem alto, mas os V2 vão ainda mais longe. Então, o mesmo míssil que estava atingindo Londres apenas alguns anos antes, agora está ajudando a ciência americana a testar como é realmente o espaço. E tudo isso está acontecendo no Novo México, o mesmo lugar onde os testes nucleares aconteceram em 1945, que eventualmente foram detonados. Basicamente, você sabe, parte do Projeto Manhattan, o teste nuclear Trinity é como nós os chamamos. E então também o acidente de Roswell aconteceria na mesma região em 1947, que, você sabe, foi um balão meteorológico, quem sabe? Mesmo assim, a coincidência de datas é incrível. Enquanto Von Braun lança foguetes nazistas capturados ao espaço, a 160 km dali em Roswell, o pessoal comenta sobre discos voadores, no mesmo ano e estado, gerando uma grande conspiração. Ok, e de novo, não tem. Aqui as coisas ficam interessantes, porque se olhar só por um lado, você pensa: eles só viram foguetes subindo no céu, pois foi uma missão de foguete que falhou. Nos Estados Unidos da América, não queriam admitir que trabalhavam com ex-nazistas para lançar foguetes que acidentalmente caíram em Roswell. Ou pode ser que os alienígenas viram que os Estados Unidos estavam lidando com isso, indo para o espaço, e eles tiveram que vir conferir e ver o que estava acontecendo. Eles pensaram: esses caras vão viajar pelo espaço, vamos espioná-los. Não há evidências de que Von Braun liderava um programa secreto de OVNIs ou fazia engenharia reversa em discos voadores. Mas a coincidência é bem interessante, né? Cientistas de foguetes alemães, ex-nazistas, campos de testes secretos e experimentos em alta altitude fazem o público ver coisas estranhas no céu. Enquanto isso ocorre, Von Braun já planeja algo além dos pequenos mísseis V2. No fim dos anos 1940 e início dos 1950, Von Braun escreve e fala sobre ideias malucas. Quero dizer, estações espaciais orbitais gigantes e missões tripuladas para a Lua e para Marte, e foguetes de múltiplos estágios, que poderiam tornar tudo isso possível. Mas é também nessa época que começa um pequeno conflito conhecido como Guerra Fria, que está apenas começando a se formar. E os Estados Unidos ainda não estavam prontos para financiar um programa espacial massivo. Então, por enquanto, ele ainda é só o cara dos mísseis. Em 1950, o exército queria reunir seus melhores engenheiros e pessoal de foguetes sob o mesmo teto. Von Braun e sua equipe são transferidos para Redstone Arsenal, em Huntsville, Alabama, onde ele assume como chefe da divisão de desenvolvimento de mísseis guiados. Aqui são feitos os mísseis Redstone e Júpiter. O Redstone foi o primeiro míssil balístico operacional dos Estados Unidos da América. É como um V2 melhorado, com orientação superior e alcance maior. Os mísseis Júpiter e Júpiter-C, inicialmente de médio alcance e teste, se tornaram a base dos primeiros lançamentos espaciais dos Estados Unidos da América. Nesse momento, Von Braun é o símbolo da tecnologia de foguetes e em 1955 vira cidadão americano. Mas então ele faz algo que muda completamente a forma como os americanos veem o espaço. Ele se une a um homem improvável, um homem chamado Walt Disney. Na década de 1950, Disney lançou especiais de televisão. Em 1955 assistimos O Homem no Espaço e O Homem e a Lua. Em 1957, Marte e Além. E o Wernher von Braun realmente aparece nesses programas quase como um especialista em ciência popular, quase como o Bill Nye ou algo assim. E ele basicamente explica como funcionam os foguetes de múltiplos estágios, como uma estação espacial poderia realmente orbitar a Terra e como um dia poderíamos ir para a Lua e Marte. Esses especiais da Disney foram vistos por milhões de americanos e somaram quase 100 milhões de visualizações. E em um país que tinha apenas cerca de 170 milhões de pessoas na época. Von Braun não apenas construiu os foguetes dos Estados Unidos, ele é o cara que está ensinando os americanos sobre o espaço e inspirando as pessoas para esse momento. Agora você tem essa imagem para a maioria dos americanos. Ele é esse professor de foguete sorridente na Disney e ele se juntou ao Walt. E sabe, ele é como um educador para animar as pessoas sobre essa nova fronteira que a humanidade vai enfrentar.
Para o exército, ele projeta mísseis. Para historiadores, é ex-oficial da SS ligado aos nazistas, com foguetes feitos por prisioneiros de campos. Cada um tem uma visão diferente desse cara. Ok, claro, de modo geral, as pessoas nos Estados Unidos e na sociedade comum só viam ele como um educador, mas existem outras perspectivas sobre o mesmo homem, que estão todas meio que borbulhando, mas tudo isso vai mudar. Então, em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lança algo chamado Sputnik 1. Esse é o primeiro satélite artificial. Quando criança, ao ler sobre o Sputnik, eu imaginava que era uma nave espacial enorme, mas na verdade não era tão grande. Na verdade, ele tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de praia. Era mais ou menos desse tamanho, não era realmente tão grande assim. Mas assustou pra caramba os americanos. O Sputnik passava tão frequentemente sobre as casas que jornais publicavam horários para as famílias saírem e vê-lo cruzar o céu. Você podia até ouvir os bips de rádio dele se tivesse um rádio de ondas curtas. E a mensagem, ou não literalmente, mas metaforicamente, é bem clara, tudo bem. Se os soviéticos conseguiam colocar isso sobre nós, podiam atingir qualquer lugar nos Estados Unidos da América, o que assustou todos. Isso gerou o que chamam de defasagem de mísseis entre Estados Unidos e União Soviética, dizendo que estamos bem atrás da tecnologia da Rússia. Von Braun e sua equipe afirmavam há anos estar prontos para lançar um satélite. Mas é claro, a política da época atrapalha. A Casa Branca queria uma vitória com aparência civil, não militar, então o trabalho foi entregue ao programa Vanguard da Marinha, que fracassou de forma massiva. Na televisão ao vivo dá pra ver o foguete Vanguard explodindo na plataforma diante de vários repórteres. E ele realmente ganhou o apelido de Kaputnik, basicamente como uma referência e um trocadilho com Sputnik, o que é triste, mas também engraçado. Então, em janeiro de 1958, o exército finalmente recebe o sinal verde, certo? A equipe de Von Braun lança o Explorer 1, primeiro satélite americano bem-sucedido, usando um foguete Juno 1, Redstone e Jupiter C modificado. O Explorer 1 pesava cerca de 15 quilos, bem menos que os 84 do Sputnik, mas realizou a primeira grande descoberta da era espacial. Acoplado a ele havia um tubo Geiger-Müller, desenvolvido pelo lendário James Van Allen. Agora, esse tubo Geiger-Müller basicamente é um dispositivo que detectava a radiação no campo magnético da Terra, mais tarde chamada cinturões de Van Allen. Cinturões de radiação são essenciais ao enviar humanos ao espaço, pois evitam que sejam expostos à radiação antes de chegar. Então, neste ponto, os Estados Unidos e a União Soviética estão no que as pessoas chamam de corrida espacial. Então, os Estados Unidos decidem fazer algo que nunca fizeram antes e resolvem criar um programa espacial. Em 1960, a equipe de Von Braun em Redstone foi transferida para o Centro de Voo Espacial Marshall, onde ele se tornou o primeiro diretor sob o novo programa NASA. Ele não foi o primeiro diretor da NASA, mas sim do Centro de Voo Espacial Marshall, parte da NASA. Acho que é uma boa distinção, mas ainda é um pouco sutil. Sua nova missão era construir os foguetes do programa Apollo, encomendado por Kennedy e financiado pela NASA. Administrador, James Webb. Você já ouviu o nome James Webb antes? Sim, já ouviu. É o mesmo James Webb que deu nome ao telescópio. E isso só foi possível graças ao foguete Saturno V de Von Braun. Agora, o Saturno V é uma fera. Vamos colocar uma imagem do Saturno V aqui, pois ele tem cerca de 110 metros de altura, 2,8 milhões de toneladas e 7,6 milhões de libras de empuxo. No momento da decolagem, isso é mais energia do que 85 usinas de Hoover gerando em capacidade máxima. Esse negócio é enorme. Em 16 de julho de 1969, o Saturno V lançou a Apollo 11 do Centro Espacial Kennedy. E 4 dias depois, Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam na Lua. Agora uma curiosidade. Quando a Apollo 11 pousou na Lua, Buzz Aldrin tirou algo da sua bolsa. Você sabe, alguns pertences pessoais, e cada astronauta tem direito a uma pequena bolsa de coisas pessoais que eles podem escolher. E ele tira um pequeno cálice, um pedaço de pão e um frasco de vinho. E por que ele fez tudo isso? Porque supostamente, e novamente, isso é um boato, mas algumas pessoas acreditam nisso. Ele realizou a comunhão na Lua, ou em algum estúdio, dirigido por Stanley Cooper. Quem sabe, né? Segundo a história, Buzz Aldrin fez comunhão na Lua. Se você não sabe o que é comunhão. Temos tudo sobre isso no acampamento de religião, veja lá. Quero dizer, tivemos o Jesus do espaço antes do GTA 6. Que loucura, galera. Temos o Jesus verdadeiro no espaço? Alguns dirão que era só uma versão da comunhão, não literal. Ninguém sabe ao certo. Talvez o Buzz saiba, devemos perguntar a ele. Mas isso não passou na televisão.
Dizem que a NASA foi processada porque a tripulação da Apollo 8 leu o livro do Gênesis na véspera de Natal. É sobre separar religião e Estado, sabe? Esse é o auge da carreira pública de Von Braun, ao menos para a maioria das pessoas que assistiam pela televisão. Agora ele é como o ícone, o símbolo da exploração espacial americana. Mas se você conhece toda a trajetória dele, não tem uma maneira fácil de explicar isso direito. Em 25 anos, esse cara foi de criar foguetes para Hitler a celebrar com presidentes americanos a chegada do homem à Lua. Após o Apollo, a história dele tem uma última reviravolta. Com o sucesso da missão, o interesse do público por viagens espaciais diminuiu. No início dos anos 70, cortes orçamentários atingiram a NASA e levaram ao cancelamento de missões à Lua já planejadas, para focar em coisas como o ônibus espacial e projetos de órbita baixa que eles consideravam mais práticas. Em 1972, Von Braun sai da NASA e vira vice-presidente da Fairchild Industries. Ele ainda apoia viagens espaciais, como missões para Marte e ônibus espaciais duradouros. Mas o foco de Washington agora é colocar armas e sistemas de defesa antimísseis no espaço. O velho Von Braun não escapa, só quer ir à Lua, mas dizem que ele precisa criar armas e matar. E ele fica tipo, ai meu Deus, acho que é, né? E é aqui que a história dos OVNIs e alienígenas falsos entra na história. Agora, de novo, deixa eu só colocar um grande... Supostamente nada disso foi confirmado, mas eu acho interessante. E meu Deus, como eu adoro uma boa teoria da conspiração. Nos anos 70, a doutora Carol Rosen afirmou ter sido o porta-voz de Von Braun na Fairchild. Anos depois, a partir do fim dos anos 90, essa mulher, Carol Rosen, dá entrevistas e depoimentos sobre o que ela diz. Von Braun disse a ela perto do fim da vida dele que, segundo Rosen, Von Braun a alertou que havia um plano de longo prazo para convencer o público sobre armas espaciais usando uma série de ameaças encenadas. Isso viria primeiro. Primeiro os russos, depois terroristas em geral, depois nações desonestas e, entre aspas, países do terceiro mundo, depois prevenção de asteroides e, finalmente, a última carta, por favor, Cristos, ameaça extraterrestre. O painel do Cristos quebrou, desculpe, era o último. Extraterrestres, sim, alienígenas, foi o que ela disse. Ele repetiu essa frase a última carta e deixou claro. Ele acreditava que uma ameaça alienígena poderia um dia ser usada como uma desculpa real, uma desculpa falsa para apoiar armas no espaço. Agora, muitas pessoas consideram isso como sendo o projeto Blue Beam, mas é claro que não há nenhuma evidência concreta disso. Nos anos 70, a cultura dos OVNIs crescia rapidamente. Em 1977, Steven Spielberg lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O governo admitiu décadas de investigações sobre OVNIs após o fim do projeto Livro Azul em 1969. E pesquisas de opinião pública mostravam que um grande número de americanos acreditava que alienígenas extraterrestres haviam visitado a Terra. Agora deixe-me ser bem claro sobre isso. Não há nenhuma prova escrita de Von Braun dizendo qualquer uma dessas coisas. Mas Rosen repetiu essa história por anos. Isso se alinha com o pensamento da Guerra Fria sobre armas e ameaças espaciais. Então chega o capítulo final da vida de Von Braun. Em 1976, ele é diagnosticado com câncer no rim e morre em 16 de junho de 1977 em Alexandria, Virgínia, aos 65 anos. Na lápide está Salmo 19, um versículo sobre os céus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra de suas mãos. Agora, para os teóricos da conspiração, isso não era um versículo da Bíblia, era uma mensagem póstuma. Eles dizem que Von Braun escolheu esse versículo como uma confissão secreta, sabe? Se você desconhece a ideia do firmamento, isso é fascinante. Isso é uma dica de que o firmamento é real, e que ele sabe de algo que o público não sabe agora, só como uma observação. O firmamento é citado na Bíblia, no Gênesis, por alguns círculos conspiratórios, como sabemos. E basicamente diz que Deus criou a Terra, e então existe essa coisa chamada firmamento, e você realmente não pode sair do firmamento. Ok, é como se existisse algo acima da Terra e basicamente o espaço não fosse real. Acho que essa é meio que a teoria geral sobre isso, não é algo em que eu acredito, mas para ser, sabe, completo, isso existe por aí. Alguns até afirmam que isso está ligado aos supostos avisos sobre essa última carta, essa invasão alienígena, seja ela real ou fabricada. E que ele basicamente estava tentando deixar uma pista ao sair. Agora, obviamente, não há nenhuma evidência disso. Ok, e a família dele e seus colegas dizem que era simplesmente um verso sobre a maravilha da criação e a beleza do espaço. Como tudo na vida de Von Braun, até a lápide virou parte do mito. Vamos fazer um breve resumo até o fim da vida de Von Braun.
Ele foi uma figura condecorada da NASA nos Estados Unidos da América e ex-engenheiro nazista conhecido no mundo dos OVNIs. O homem que avisou que a ameaça alienígena poderia ser real ou falsa, justificando armas espaciais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Operação Paperclip, imagens do pouso na Lua ou invasão alienígena, lembre-se de que existe uma pessoa cuja vida conectou todos esses fios, e esse homem é Wernher von Braun. Quero dizer, isso é uma viagem. Que vida maluca esse cara teve. Agora, quando se trata da questão moral, por um lado, eu penso, quais eram as opções dele? Na Alemanha sob ocupação nazista, você está com eles ou contra eles? Se você não está com eles, sua vida é ruim. Você precisa ficar na sua e ele não faz nada, até que os americanos chegam e ele precisa tentar. Ele nunca viria para a América por causa do clima de ex-nazista. Acho que ele não faria parte do partido nazista e teria que vir para a América. Como sabe, um refugiado alemão ou algo assim, pós-guerra, e então tentar de novo com o programa espacial. Mas, de novo, ele é um engenheiro genial. Isso é indiscutível. Então parte de mim pensa, eu meio que entendo porque ele ficou do lado dos nazistas naquela época. Ele não foi para lá como americano dizendo, acredito neles. E além disso, não consigo encontrar nenhuma documentação na internet de que ele era um nazista ideológico. Agora, é possível? Ele destruiu essas coisas? Claro, mas de novo, foi ele. Não acho que houve algo depois. Quando ele veio para a América, não continuou com atividades nazistas. Ele só dizia, eu quero construir foguetes, quero ir para o espaço, essa é a minha vibe. Então, nesse sentido, eu penso, acho que o lado bom supera o ruim, né? Ele colocou o homem na Lua, supostamente. Não, acho que ele, levou pessoas ao espaço. Ele fez o primeiro foguete para nos tirar deste planeta. Isso é notável. Além disso, a vida dele é muito louca, tudo em uma só vida. Ele conviveu com Hitler e Kennedy e, ficou de boa com os dois. Vocês precisam de uns foguetes? O cara aqui tem uns 20, sabe como é? Walt Disney também. Além disso, a Disney faliu. Ótimo ponto, Christos. Por isso te pagamos milhões. Beleza, porque ele é influente. Algumas das pessoas mais poderosas daquela época, dos anos 70, de onde ele nasceu, 1918 ou algo assim. Essa é uma vida insana. Ele também é um exemplo de ser bom demais no que faz. Sim. Por isso que eu sou ruim. Isso é inteligente, ok? Isso é muito inteligente. Incompetência estratégica. Você nunca se aproxima muito do sol. Exatamente. Você tem que ficar bem no ponto certo. Eu respeito muito isso, mas também é olhando além de Von Braun. Tem algo mais a dizer sobre pessoas que fizeram coisas ruins. Quero dizer, deixa eu falar, ser nazista é uma coisa ruim, mas pessoas que fazem coisas ruins meio que se safando disso. Se eles forem bons o bastante e estiverem dispostos a jogar o jogo, no final de Bastardos Inglórios, certo? O caçador de judeus liga para os americanos e diz, vou acabar com a guerra, mato o Hitler se me derem um acordo. E os americanos ficam será que é melhor dar um acordo especial para um nazista para matar todos os outros nazistas? E, você sabe, unir a Europa. Humanos precisam tomar decisões utilitaristas o tempo todo. Quem te falou disso? Eu te conheço. Não, eu assisti e adorei. Esse filme é sensacional. Custa. Mas pra mim, eu fico isso é quase como uma alusão à Operação Paperclip. Aquele cara fazendo um acordo com os americanos. Eu entrego esse pessoal se vocês me pagarem. E aí no Japão, a unidade 731, todos aqueles cientistas receberam imunidade porque entregaram todas as suas descobertas. Então pessoas más ao longo da história, eu sempre disse isso, se eles estão dispostos a jogar o jogo e sabem como jogar estrategicamente, eles conseguem se safar de muita coisa. Agora, não quero retratar Von Braun como, o pior cara do mundo, como literalmente Hitler. Ele foi nazista, o que é ruim, mas depois fez coisas boas, o que é bom. Como humanos, lidamos com a dualidade de que quem faz coisas ruins também pode fazer coisas boas. Expandindo a visão, é impressionante que o primeiro objeto feito pelo homem a chegar ao espaço foi uma arma nazista. A primeira fotografia da Terra tirada do espaço foi feita por essa mesma arma. O primeiro americano no espaço viajou em um foguete projetado por um ex-oficial nazista que tinha alta patente na SS. E então, os primeiros humanos a caminhar em outro mundo, literalmente chegando à Lua, literalmente chegaram lá, usando tecnologia originada em trabalho forçado de campos de concentração e possivelmente financiada por Hitler. Isso é insano. Também houve 5 primatas mortos. É um salve. Os Alberts. Isso mesmo. Os macacos esquilo.
E eu realmente não sou. Eu só quero ter um momento sério. Enquanto eu viver, eu vou me lembrar daqueles Albertos e do que eles fizeram por essa nação. Esses macacos esquilo foram tirados de alguma selva enquanto tentavam fazer coisas de macaco, só tentando ser tipo, ei, eu sou um macaco, só quero curtir. E eles disseram, não, 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 você vai para o espaço. A gente sempre comenta sobre como a vida do Wernher von Braun foi louca, mas também precisamos falar da do Alberto IV. Ele sempre fez coisas de macaco. Eles colocaram ele num traje espacial com capacete e ele teve que ir para o espaço. Vamos pegar um comentário para cada um dos macacos de cada um. De verdade, esse é realmente um ótimo ponto, Cristos. E isso é algo que, sério mesmo, na moral. Primeiro diga, preciso de uma camiseta do Alberto IV, beleza. Verdade. Eu preciso do Alberto, talvez o quinto. Também me dê todos os Albertos em uma camiseta, ok? Em memória amorosa de RIP, que deram suas vidas por essas nações. Para sermos livres, isso é uma barra. Em segundo lugar, eu queria que os comentários simplesmente gritassem pelos Albertos, porque olha, mano. O tratamento que damos aos primatas, especialmente aos macacos na América, tem sido péssimo. Harambe. Sim. Teve outro. Lembra do macaco em que a criança caiu no recinto? E ele ficou tipo, acho que era uma macaca, acho que era um gorila. E ela foi legal com a criança e ficou meio tranquila com isso, foi uma coisa meio doida. Tenho quase certeza de que isso aconteceu. Teve uma criança que caiu em um recinto e todo mundo ficou tipo, não sei se mataram aquele ou não. E todos aqueles macacos enviados ao espaço. O curioso é que os russos mandaram um cachorro. Esqueci o nome do cachorro. Pode descobrir pra mim? Porque era um cachorro fofo. Quero dizer algo como Laika ou Laika. Devo estar perto disso. Diga, rufem os tambores, por favor. Laika. Laika, não aceito isso. Eu acho que está perto, mas é engraçado. Os russos ficaram tipo, onde vamos conseguir um macaco, cara? Nós moramos na Rússia. Vai pegar outro. Sim, eles acabaram de pegar um cachorro e mandaram ele pra lá, mas não. Um salve pra todos os Albertos. Esses caras são incríveis, respeito pelo serviço à nação. Fico curioso, o que acham? Wernher von Braun. Bom, ruim ou apenas uma figura histórica complexa, como muitos ícones? Gostaria de saber sua opinião. Escreva um comentário e me diga se esqueci algo ou o que pensa. E é isso aí, cara. Só queria mandar um salve pros Albertos. Obviamente, se você gosta desse canal, tenho ótimas notícias pra você. Nós temos o acampamento de religião, onde mergulhamos em todos os tipos de assuntos religiosos malucos de todas as épocas, ao longo de toda a história, tudo sobre o Filho de Deus, e também temos o acampamento principal Gagnon. Confira lá. Faço entrevistas com pessoas interessantes e divertidas, tentando descobrir tudo o que já aconteceu nesse planeta incrível. Também tem o acampamento de história. Inscreva-se no canal para me ver, Mark Gagnon, ao vivo. Venham me cumprimentar após o show. Vocês são os melhores. Agradeço muito por essa comunidade e gosto de ler os comentários. Sinceramente, deixa eu ser sincero um instante e depois volto a ser idiota. Obrigado de verdade, pessoal, por tornar o programa possível, por me apoiarem e apoiarem meus sonhos e por darem um emprego para todos nós aqui. Isso só é possível graças ao apoio, divulgação e compartilhamento de vocês. Muito obrigado. Desculpa, odeio ser tão sincero, mas obrigado mesmo, pessoal. Agradeço de verdade. Deus abençoe a todos e até o futuro para falarmos do passado. Paz.